Queridos amigos do Centro Espírita André Luiz, querido amigo José Luiz, presidente do centro, companheiro de longas datas, no trabalho de divulgação do Evangelho, queremos agradecer o convite para hoje falarmos de uma mulher muito especial. Uma mulher que, pelo seu exemplo, arrastou milhares de pessoas enquanto encarnada e continua auxiliando a outras tantas milhares agora no plano espiritual. Nós vamos falar de um vulto que trabalhou na nossa cidade natal, Araçatuba, no interior do estado de São Paulo. O seu nome é Benedita Fernandes. Ela foi alvo de um trabalho muito minucioso do meu querido marido, César PR, que relatou toda a sua história neste livro, e é com base neste livro e nas vivências que nós vamos falar um pouco, e bem rapidamente, porque a sua história poderíamos contar em várias horas, mas nós vamos fazer uma síntese dessa personagem que nos auxilia até hoje. Benedita Fernandes, ela nasceu em Campos Novos de Cunha. Quem conhece o estado de São Paulo sabe que nós temos uma região ali divisa com o Rio de Janeiro, que chama-se Vale do Ribeira. É uma região que é uma das mais pobres do estado, mas ela é grande produtora hoje ainda de bananas. E Benedita nasceu nessa região, nessa cidade, Campos Novos de Cunha, que era um distrito da cidade que hoje existe lá, Cunha. Aliás, Cunha hoje é um local de plantação de lavanda, aquela planta que nos dá esse perfume lavanda. Então, aqui no Brasil, é conhecido como o local da lavanda, aquela lavanda francesa, e muita gente vai até Cunha conhecer essas plantações dessa que dá um perfume muito agradável. E ela nasceu em 1883, no dia 27 de junho. Benedita, ela é filha de escravos libertos. Então, ela teve a oportunidade de se alfabetizar, ela lia, escrevia, mas ela, nesta existência, não teve a oportunidade de ter uma cultura geral aprofundada. Todo o seu conhecimento nessa existência muito simples e humilde, a gente percebe que vem da sua trajetória enquanto espírito imortal. E Benedita Fernandes morreu na cidade de Araçatuba, em 1947. Portanto, ela viveu 64 anos. Benedita, após uma certa idade, que nós não conseguimos precisar qual é, ela ficou dominada, possuída por um espírito que queria se vingar dela, de ações que ela havia realizado no passado. Vocês sabem que nós espíritas, e muitos daqueles que nasceram no Brasil, nós viemos muitas vezes de vidas e passamos na Europa. E devido a desatinos realizados, como espíritos imperfeitos que ainda somos, nos deram a bênção de nascer no Brasil, um país jovem,
sem uma história pretérita, de crueldades, então sem marcas, espirituais densas. E disfarçados neste país, nós vamos tendo a oportunidade de renovar a nossa trajetória espiritual através de ações e trabalhos direcionados em prol da divulgação da doutrina espírita, em especial do Evangelho de Jesus. E Benedita foi um desses espíritos. Ela teve vivências muito importantes nas cortes europeias, ela participou do Império Romano, então ela era um espírito assim de grande atuação, mas nem muitas vezes atuações no bem. E nasceu aqui no Brasil, numa experiência bem humilde. E por ter uma mediunidade ainda não esclarecida, não educada, poucos anos depois ela se viu dominada por um espírito que queria vingar ações suas do passado. Essa obsessão ou possessão, porque a gente sabe que quando a gente fala em obsessão, pode ser a simples fascinação e possessão, é aquela em que a pessoa perde total controle do seu organismo, da sua mente, das suas vontades, da sua decisão. E Benedita assim ficou. E ela começou a perambular, não sabemos como, ela percorreu aproximadamente 700 quilômetros da cidade onde ela nasceu, em Campos Novos de Cunha, e chegou até o outro extremo do estado de São Paulo, quase divisa com Mato Grosso do Sul, na cidade de Penápolis. Ela era uma pessoa que ela assustava os que passavam na rua, porque ela falava sozinha, ela tinha crises, ela algumas vezes era violenta naquela obsessão pertinaz. E, ao chegar em Penápolis, ela foi acolhida por uma família, mas como ela não tinha noção do que estava fazendo, eles ficaram receosos de mantê-la em sua casa e pediram, como naquela época não tinha outro tipo de recurso, para que ela fosse levada a uma cela na delegacia de polícia, para conter aqueles seus ímpetos de agressividade. E Benedita, ao ser aprisionada, não por qualquer crime, mas para manter a cidade segura, ela foi atendida por um carcereiro que era espírita. E vendo nela uma obsessa, uma pessoa dominada por um espírito, ele começou a aplicar-lhe passes e dar-lhe água fluidificada. Benedita começou a ter lampejos de recuperar a sua mente, a sua identidade. E num desses lampejos de consciência, ela ouviu uma voz que dizia assim para ela: Benedita, se você prometer consagrar-se inteiramente aos enfermos e aos pobres, sairás daqui curada. E quando Benedita recuperou a sua integridade espiritual, emocional, psicológica, ela se comprometeu a fazer este trabalho. E aí ela dirigiu-se à cidade de Araçatuba, que dista da cidade de Penápolis 45 quilômetros. Lá chegando, Benedita era negra, ela tinha perdido os dentes da boca, só tinha um dente na parte superior, era inculta, ela sabia ler e escrever, mas era uma pessoa muito simples,
ela tinha perdido contato com a família, ela teve uma filha da qual ela não sabia mais onde se encontrava. Ela começou a trabalhar como doméstica, como cozinheira, como lavadeira, e assim ela foi, angariando dinheiro para o seu sustento. Com outras lavadeiras e com outras pessoas também simples que trabalhavam junto com ela comprou um terreno que ficava no meio de um mato. Hoje é um terreno bem próximo do centro da cidade, é uma área muito bem valorizada, mas naquela época era uma área deserta, cheia de árvores, na qual os madeireiros muitas vezes cortavam essas árvores para vender a madeira e deixavam os pedaços de tronco ali pelo caminho. Ela comprou um terreno e aí, junto com outras pessoas simples, mulheres simples, ela fundou a Associação das Senhoras Cristãs. Antes de fundar essa associação, ela fundou um centro espírita, porque ela se dedicou ao trabalho mediúnico de curar, receber espíritos e atender aqueles espíritos necessitados. E ela resolveu se associar a essas senhoras para criar um trabalho de assistência a os chamados loucos, né, que eram obsediados, e as crianças órfãos. Então, esses ditos loucos muitas vezes eram levados até ela amarrados. E conforme o grau de influência espiritual, o simples olhar dela, a simples primeira conversa que ela tinha com essa pessoa, ela já podia mandar tirá-lo das amarras, porque ele se acalmava. Outros, nem tanto. Então, muitas vezes, ela mantinha essa pessoa amarrada às árvores ali do terreno onde ela comprou, para até ela concretizar o trabalho de desobsessão daquelas entidades que estavam prejudicando. E foi com auxílio dessas senhoras, de alguns doentes que recuperaram, que ela começou a construir a primeira casinha, na qual ela começou a abrigar crianças abandonadas, crianças que não tinham lares. Eram casinhas pequenas, de madeira, no local, assim, comportavam 10 crianças, mas acabavam sendo acolhidas mais de 30. E ela foi começando o seu trabalho de atendimento aos obsediados, que eram chamados de loucos, e às crianças que não tinham família nem lares. E vocês vejam que naquela época não tinha recurso como nós temos hoje. Então ela, sozinha, com o seu dinamismo, hoje nós poderíamos chamá-la de empreendedora, porque ela fazia coisas que usualmente mulher não fazia e os homens também não. E ela era uma pessoa muito agradável. Então, ela foi convivendo com políticos, com pessoas influentes, ela foi convivendo com os espíritas, ela participava de palestras espíritas, ela ia a encontro de jovens, ela era uma pessoa extremamente dinâmica, extremamente interessada, extremamente voltada ao bem do próximo. E com esse trabalho de construção da primeira casinha, ela foi ampliando e ela acabou construindo um asilo para loucos. Naquela era chamava de loucos. Um orfanato para crianças. Ela construiu escola e tudo com prédios muito bem feitos, prédios modernos para a época em que ela ia estendendo a sua dedicação e o seu trabalho. Então, nós vemos que ela foi uma pessoa que
e se destacou. E apesar de toda a sua condição humilde, ela venceu barreiras intransponíveis para aquela década de início do século de 1900 e o início dessa data que ali era uma terra bem íngreme. Então, ela foi conquistando as pessoas, conquistando adeptos, ela começou a criar um grupo que colaborava monetariamente, mensalmente com as suas obras, e com isso ela ia ampliando o seu trabalho. E Benedita era uma pessoa muito agradável, ela era uma pessoa muito simpática, ela conversava demais, ela contava as histórias, então todo mundo queria estar com ela. Naquela época, eu não sei se muitos conhecem, mas eu cheguei a vivenciar essa realidade. Como não tinha açougues, não tinha supermercados, a cidade era pequena. Hoje, Araçatuba tem 200.000 habitantes, ela tem 115 anos, mas naquela época que a Benedita chegou, a cidade tinha 20, 30 anos só da sua fundação. Então, os recursos eram precários. Então, o que, que acontecia? Na cidade tinha um matadouro de boi. E tinha um senhor chamado Riciere Punhali, e ele ia com a sua carroça nesse matadouro, comprava os miúdos de boi, porque naquela época a carne era muito cara. Então as famílias, elas muitas vezes mantinham a alimentação dos filhos com os miúdos de boi, o fígado, o estômago do boi, que hoje nós chamamos de dobradinha, e outras partes que poderiam ser comidas. E esse senhor tinha essa carroça que era chamada de bucheiro. Bucheiro porque vendia miúdos de boi. E ele ia lá, comprava e passava de casa em casa vendendo esses miúdos para as famílias. Até na minha infância, a minha mãe comprava esses miúdos de boi desse senhor Riciere. Mas a época da Benedita, ele um dia passou ali onde ela tinha essa construção simples, que tinham crianças, e as crianças estavam brincando. E ele adorava crianças. E ele parou e começou a conversar com as crianças. Aí ele perguntou onde é que elas moravam, e elas falaram: nós moramos com a mãe Benedita Fernandes. E ele falou: e cadê essa senhora? Aí ela se aproximou e conversou com ele, explicando que ali ela cuidava dessas crianças. E a partir daquele dia, todas as sobras do que ele não vendia no dia, ele levava lá e doava para a alimentação das crianças. E ele fazia de uma forma muito alegre, porque ele queria colaborar. E ele falava que tinha dia que ele saía e falava assim: ai, tomara que muita gente não compre, porque assim vai sobrar mais miúdos de boi para a dona Benedita alimentar as suas crianças. Os anos passaram, Benedita desencarnou, e esse senhor foi acometido de um câncer de pulmão. E ele foi levado à cidade do Rio de Janeiro para ser tratado com o Dr. Lorival Perry Cefali, que é um tio do meu marido, que também já desencarnou. E estando na cidade do Rio de Janeiro a tratamento, e já assim, um câncer bem avançado de pulmão, um dia, uma amiga dele, que também morou em Araçatuba e depois foi para o Rio de Janeiro, convidou Riciere e sua esposa para participar de um evangelho no lar, na casa de um casal residente no Rio, no qual Divaldo Pereira Franco estaria lá. Riciere foi, porque ele gostava do Divaldo, ele já sabia, ele já tinha ouvido palestras, e ele foi.
E chegando lá, após o culto, o Divaldo chegou para ele e falou: Oi, senhor Ricieri, como é que o senhor está? Ele falou: Ah, eu estou muito mal. Eu estou no fim, né, seu Divaldo? E o Divaldo falou: Realmente, senhor Ricieri, o senhor está no fim da sua jornada terrena, mas o senhor está preparado para deixar o seu corpo físico. Aí ele soltou uma lágrima e falou: Pois é, seu Divaldo, eu queria ter mais um pouquinho de tempo ainda aqui na Terra, porque eu comecei a construir um lar para crianças abandonadas e eu queria terminar a construção do esgoto desse lar, porque eu queria deixar tudo prontinho quando eu partisse. Mas nessas condições eu não estou conseguindo. Aí o Divaldo falou assim: Ah, Ricieri, mas tem um espírito aqui que está te esperando para agradecer a você e dar um abraço pelas sobras que você ofereceu às crianças que ela tratava. Falou: Mas que sobra? Eu não estou me lembrando de sobras nenhuma. Aí o Divaldo falou assim: É a dona Benedita Fernandes. Ela está aqui e ela quer recebê-lo no plano espiritual e dar-lhe o abraço que ela nunca pôde dar em agradecimento às sobras que todo dia o senhor deixava para a alimentação das crianças. Aí o Ricieri ficou muito emocionado e falou: Mas eu ainda gostaria, seu Divaldo, de terminar o meu trabalho. Aí o Divaldo falou: Vamos ver, quem sabe? Mas ele falou: Olha, senhor Ricieri, o dia que o senhor sentir um aperto aqui no peito, é que a hora chegou. O Ricieri foi embora. E por incrível que pareça, um mês depois, ele teve alta do Hospital do Câncer no Rio de Janeiro, porque a doença havia regredido muito e ele teve alta. E ele estava se sentindo muito bem. Ele voltou para Araçatuba, acabou de construir o esgoto do lar de menores que ele estava construindo, e após ele ter terminado a sua obra, um dia ele sentiu um aperto no peito e ele desencarnou. Esse fato do encontro do Divaldo havia se passado apenas um ano. E aí, Divaldo conta que a dona Benedita apareceu para ele e disse que ela foi receber o Ricieri e dar o abraço àquele homem que pelas sobras alimentou muitas crianças. Então essa é uma das histórias que envolve essa pessoa Benedita Fernandes. Outra vez ela tinha um encontro de primeiras damas, de esposas de governadores, e ela vestia vestido de chita, aquele chitão que hoje também está muito na moda, mas naquela época era o único tecido que tinha à disposição. E ela remendava quando o tecido desgastava, ela remendava para continuar poder a usar aquela roupa. E como ela tinha esse encontro e o seu vestido estava remendado, ela colocou um casaco de frio que a gente chama de mantô, né? Aquele casaco que vai quase aos pés, e era um dia de extremo calor. E Benedita transpirava. E aí perguntaram para ela por que ela estava tão agasalhada se o dia estava tão quente. Ela falou: é que eu não queria mostrar o remendo do meu vestido numa cerimônia tão importante e com gente tão bem vestida. Então eu coloquei o meu melhor agasalho e aqui estou. Então nada impedia de participar dos eventos. E tem um senhor que era muito amigo dela, Eupídio Moreira, chamado Eupídio Moreira, são personagens que vocês não conhecem, mas que fizeram parte da trajetória de Benedita Fernandes em Araçatuba. E ele um dia sentiu uma vontade muito grande de visitar a dona Benedita e foi até a casa dela. Aí a dona Benedita fez um jantar para ele, porque ela era exímia cozinheira,
conversaram, e naquele dia caiu uma chuva torrencial. E aí ela chegou para o seu Eupídio e falou: "Olha, eu tenho uma surpresa para você. Hoje você não vai embora. Olha, arrumei um quarto aqui e você hoje vai passar a noite aqui". Ele falou: "Imagina, dona Benedita, eu vou para minha casa". E começou a pegar a sua capa de chuva. Ele falou: "A senhora vai fazer como a senhora sempre fez, me acompanhando até a porta, ensinando eu desviar dos pedaços de madeira, das toras que tem pelo caminho, e eu vou para minha casa". Nisso a Benedita começou a chorar e pediu para que ele não fosse embora aquela noite. E no dia seguinte, ela desencarnou. Então ele conta essa história, que ele acabou passando a noite ali e ele, acompanhou o seu desencarne no dia seguinte. E contam que o velório e o enterro de Benedita Fernandes foi um dos maiores que até hoje a cidade de Araçatuba presenciou, de tanta gente que foi acompanhá-la até a sua última moradia. E Benedita, no plano espiritual, ela continua esse seu trabalho. E Divaldo psicografou algumas mensagens desse espírito, e uma delas chama Emergência para com a Criança, onde ela fala, já desde a década de 60, que o quanto é importante nós atendermos as crianças, aos espíritos que estão voltando e que no período da infância eles são acessíveis de serem educados espiritualmente, modificando tendências que trazem do passado. E nessa mensagem ela descreve todo o trabalho importante, e ela até fala, e hoje aqui em São Paulo eu moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente vê aqui muitas pessoas, ao invés de ter filhos, estão tendo animais de estimação, principalmente cachorros e gatos. E nessa mensagem ela já falava isso, que as pessoas deixavam de adotar uma criança para adotar animais de estimação, porque exigem menos cuidados, exigem só um local para se acomodar, comida e água, ao invés de dedicar o seu tempo a educar crianças. E nessa mensagem ela também alerta aqueles jovens, as crianças que não puderam ter acesso a essa educação, com o tempo eles vão se tornar aqueles cobradores que voltam às nossas portas, como os ladrões que vêm retirar o que poderia ter sido deles, mas que lhes foi negado. Então a Benedita, até hoje, ela faz um trabalho intenso, e hoje, no Brasil todo, tem mais de centenas de instituições que colocaram o nome de Benedita Fernandes em suas atividades. Nós encontramos esse espírito sendo nomeado nas instituições, desde o norte do país até o sul, percorrendo toda essa extensão territorial. Aonde você vai, você acaba encontrando uma instituição com o nome de Benedita Fernandes. Então ela, em 30 e poucos anos ou menos de lucidez, em que ela se livrou da obsessão, ela construiu um trabalho imenso de ajuda aos obsediados e às crianças órfãos. Então, o exemplo dessa mulher ele é muito enriquecedor para que nós possamos, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa atuação, verificarmos que nada é impossível. Quando nós temos força de vontade, tenacidade, fé. E ela, o dia que não tinha comida para as crianças, ela falava para as pessoas: "Não, vamos confiar, o patrão é rico". Quem era o patrão? Deus.
Então ela falava: "O patrão é rico, ele vai mandar recursos". E aí aparecia um Riciere Punhale trazendo as sobras dos miúdos de boi, aparecia uma outra pessoa trazendo uma ajuda. Ela nunca perdeu a fé. Por mais que as crianças fossem alimentadas, mas no final do dia, a sua primeira refeição, sempre aparecia alguém para trazer essa ajuda. E ela falava assim: "O patrão é rico, ele vai nos ajudar". Então ela tinha uma fé na ajuda do semelhante, ela tinha uma fé em Deus, ela tinha uma fé na ajuda espiritual, e ela usava sua potente mediunidade para curar as pessoas que eram trazidas até ela. Então hoje, quando está se comemorando a 15ª semana da mulher cristã, da mulher espírita, o exemplo de Benedita é aquele exemplo das primeiras mulheres cristãs que também saíram de suas casas e foram ao encontro dos sofredores, como Maria de Magdala e outras tantas, Joana de Cusa. E hoje nós temos a nossa Benedita, e ela continua amparando. E em todos os lugares que o meu marido, César Perry, vai fazer palestra, ou no Brasil ou no exterior, todo mundo chega para ele e fala: "Olha, eu estou vendo uma senhora negra ao seu lado. Quem que é ela?". Então ele fala: "Ah, eu já sei quem é, Benedita Fernandes". Então ela está sempre amparando, porque o César, também nascido em Araçatuba, ele resgatou a história de Benedita Fernandes. Ele foi procurar todos os registros da sua atividade, da ação que ela teve em Araçatuba, publicou o livro e divulgou. E graças a esse trabalho que ele fez, hoje o seu vulto é conhecido no Brasil e no exterior. Então a gente vê as ligações espirituais. Ela foi parar em Araçatuba. Nós nascemos em Araçatuba. César nasceu depois que ela já havia desencarnado, mas ele teve contato com a dirigente que ficou cuidando do sanatório Benedita Fernandes. A casa de loucos que ela construiu se transformou num sanatório. E aí, com esse contato, ele foi resgatando a história de Benedita, e hoje ela é divulgada em todos os cantos do nosso país. Então, vocês vejam que nada é por acaso. Das cortes europeias, das cortes de Roma, vem para Araçatuba o espírito Benedita Fernandes. E nesse encontro de almas, que todos nós viemos da Europa, nós estamos aqui no Brasil, muitas vezes em primeira ou segunda reencarnação, mas nós somos espíritos antigos e viemos dessas culturas. E nessa cidade simples, o trabalho dela frutificou e hoje ela é o exemplo para muitas atividades daqueles que se encontram desesperados e que encontram o amparo em lares, em casas, em centros espíritas que acolhem e dão a retaguarda de auxílio aos que necessitam. Então, nós queríamos deixar a nossa homenagem a esse vulto muito querido e que trabalha intensamente na espiritualidade até hoje.